Olá, sejam bem-vindos para a aula 4, onde a gente vai falar sobre os tipos de arquitetura. A gente falou sobre a arquitetura, o estilo arquitetônico, a arquitetura de sistemas, e a gente parou na parte de arquiteturas centralizadas, né? Nessa aula de hoje, então, a gente vai falar sobre a arquitetura descentralizada, assim como a arquitetura híbrida, como eu já tinha comentado na aula passada. Tá? Bom, o que seria a arquitetura descentralizada? A arquitetura descentralizada é onde o cliente e o cliente-servidor possuem duas distribuições, né? Possui uma distribuição que a gente chama de vertical, onde os componentes eles são logicamente diferentes em máquinas distintas, né? Ou seja, os componentes, elas são componentes diferentes, cada um dos componentes diferentes, elas são instaladas em máquinas diferentes. Então, o servidor de arquivo fica num servidor separado, que seria o servidor de arquivo. O servidor web, ela fica num servidor em uma máquina diferente que vai servir as requisições de um cliente web. Tá? Isso seria a distribuição vertical, onde cada máquina vai executar um conjunto específico, tá? E pré-determinado de funções que já estão pré-definidas para ela. Tá? E as funções de cada uma delas são, como eu falei para vocês, são bem definidas. Então, isso é a distribuição vertical. Tá? A distribuição onde um determinado servidor, ela possui o quê? Ela possui uma tarefa bem definida. No servidor, na distribuição que a gente chama de horizontal, o cliente ou servidor, ele pode ser fisicamente subdividido em partes logicamente o quê? Equivalentes. Ou seja, várias máquinas diferentes, elas podem ser o quê? Podem implementar um determinado serviço. Tá? Então, pode possuir uma porção própria de dados, onde, vamos dizer assim, eu posso dividir, tá, várias máquinas diferentes, onde cada máquina vai executar o quê? Vai executar uma determinada tarefa. Tá? É como se fosse assim, se eu tenho que tirar, tá, descarregar do caminhão 1000 tijolos, eu posso colocar 10 pessoas para tirar o quê? Para tirar os 100 tijolos. Tá? Nesse cenário, eu tenho o quê? Eu tenho um ambiente homogêneo, onde os dados podem ser processados por uma determinada entidade. Tá? E essas entidades, elas vão fazer o quê? Vão fazer um serviço aí colaborativo. Né? Então, no horizontal, eu tenho o quê? Eu tenho vários servidores, distribuição horizontal, eu tenho vários servidores e cada uma delas, né, elas vão o quê? Elas vão processar um conjunto o quê? Um conjunto de dados. Então, esse aqui é um conjunto de dados de 1 a 10, aqui de 11 a 20, aqui de 21 a 30 e aqui de 31 até 40. E assim por diante. Então, aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem uma distribuição horizontal, onde cada parte dos dados elas vão ser providas, vão ser processadas por um determinado servidor. Tá? No vertical é diferente. No vertical, se eu tenho um servidor, esse servidor ela vai sozinho desempenhar uma determinada tarefa. Tá? Então, no peer-to-peer que envia um pedaço de um arquivo, como o BitTorrent tem o quê? Eu tenho um arquivo grande que eu quero fazer um download, um filme. Só que esse filme, ele tem, vamos dizer assim, 1000 KB. Então, cada um dos 10 servidores, eles vão prover 100 KB de dados de forma que esse conjunto de servidores vai baixar cada uma delas um pedaço desse arquivo. Isso é o servidor horizontal. No vertical, eu tenho o quê? Eu tenho um serviço específico, tá, separado para fazer o quê? Para fazer uma tarefa particular para servir para o cliente. Tá? Bom, a arquitetura descentralizada, então, é essencialmente, tá, uma arquitetura
que a gente tem aí no sistema aí peer-to-peer, tá? Onde os processos são todos iguais, a gente tem um ambiente altamente homogêneo e onde cada processo vai agir aí como se fosse uma hora com o cliente, outra hora como servidor. Tá? Esse é o quê? Esse é o serviço, ou melhor dizendo, a arquitetura descentralizada, tá? Cuja implementação a gente vê bastante em arquiteturas peer-to-peer. Tá? E essa organização, onde uma hora ele pode ser um client e outra hora ele pode ser um servidor, muitas vezes é chamada aí de quê? De servant, né? Serve de servidor, que é ente aqui de quê? De um cliente, né? E para diferenciar quem é um cliente e quem é um servidor numa determinada comunicação, tá? O cliente é quem inicia a requisição. Então aqui eu tenho um cliente e aqui eu tenho um servidor. Uma hora, esse lado aqui pode ser um servidor, tá? E esse lado aqui pode ser o quê? Pode ser um cliente. Tá? Quem é que é o cliente, quem é o servidor? Quem inicia o quê? Quem inicia a requisição. E quem responde a requisição, então, é o servidor. Tá? Então, quem inicia a requisição é o cliente, quem responde a requisição é o servidor. E aí a gente tem o quê? A gente tem as arquiteturas dentro do peer-to-peer, arquiteturas estruturadas e não estruturadas. E quem vai diferenciar essa estruturada e não estruturada seria essa rede. Como é que essa rede de sobreposição ela é organizada? O que é essa rede de sobreposição? Essa rede de sobreposição são redes onde os nós são formados pelos processos e os enlaces denotam que os canais de comunicação. Essencialmente é assim, gente. Existe uma topologia. Tá? Topologia. Essa topologia aqui, tá? É a rede de sobreposição, onde cada uma dessas bolinhas aqui indicam o quê? Indicam os computadores. Isso aqui vai indicar o quê? Isso aqui vai indicar, tá, a rede de quê? E vai indicar a comunicação existente entre um computador e o outro. Então, isso aqui vai ser a comunicação e isso aqui vai ser o quê? O computador. E o que é isso aqui como um todo? É o que a gente chama de rede de sobreposição. Tá? Então, como essa rede de sobreposição ela é organizada, é quem vai determinar se essa arquitetura descentralizada é estruturada ou não estruturada. Tá? Então, estruturada, a rede de sobreposição é construída o quê? Usando o mecanismo determinístico estruturado. Ela existe uma estrutura, existe uma organização. Os nós, elas conhecem os nós conhecem os pares que estão conectados. Tá? Não é uma coisa aleatória, mas uma organização estruturada, tá? Onde cada uma delas vai possuir o quê? Vai possuir uma chave aleatória, vai possuir um RG. Tá? Para indicar quem é quem nessa história aqui da na rede de sobreposição. Tá? Então, usado um mecanismo chamado DHT, que é o Distributed Hash Table, né? E os dados de nó recebem o quê? Recebem uma chave aleatória para identificar quem seriam elas. Né? E o desafio aqui, obviamente, é que é dada uma chave de uma informação, que eu preciso mapear para o identificador de um nó. Tá? Então, pegar um dado e mapear para saber quem é que possui esses dados. Né? Então, nesse caso aqui, a requisição ela vai ser roteada, né? Então, nesse desenho aqui, se essa informação se encontra nesse ponto aqui, ela tem que rotear até chegar no nó correspondente. Tá? No nó que contém o dado que se encontra em busca. Né? E o dado que se encontra em busca aqui é rede peer-to-peer, pessoal. Então, se é rede peer-to-peer, eu estou procurando o quê? Estou procurando um filme, estou procurando um arquivo, tá? Eu estou procurando aí alguma música que eu queira, então, baixar dessa rede peer-to-peer. Tá? Bom, então aqui a gente tem uma implementação de uma rede peer-to-peer estruturada usando o DHT, estão localizados usando um anel, e cada nó, então, possui o quê? Possui um RG, possui um número,
onde esse número aí vai indicar quem? Vai indicar os nós que compõem, né, essa rede par a par. Tá? Então, essa rede estruturada. Tá? E como é que funciona, então, a rede não estruturada? A rede não estruturada, os algoritmos aleatórios elas são utilizados para construir a rede de sobreposição, tá? Onde cada nó possui uma lista de nós vizinhos, tá? E os dados são também armazenados aleatoriamente. Então não existe aqui, tá, o quê? Uma rede de sobreposição onde existe o quê? Onde existe uma arquitetura geral. Tá? Existe o quê? Existe um nó, tá? Os nós participantes dessa rede peer-to-peer, elas vão manter o quê? Vão manter uma lista dos nós vizinhos. Apenas isso. Ela não tem uma visão global de toda a rede, diferente de uma rede estruturada que possui essa visão global. Tá? Uma funciona como se fosse um link state ali, né? E o outro funciona como se fosse um distance vector, né? Onde ele possui a lista dos nós vizinhos e ele tem que trabalhar com essa lista dos nós vizinhos. Tá? Os dados são também armazenados de maneira aleatória. E como é que então é realizada a busca nessa rede? Essa busca é realizada usando o quê? Usando o que a gente chama de um broadcast, uma tempestade de broadcast, ou seja, inunda toda a rede. Se inunda toda a rede, ela não é uma rede que vai possuir um bom desempenho, porque vão existir o quê? Vão existir várias cópias, vão existir vários lixos de pacotes que poderiam então ser descartados. O que não ocorre com o quê? O que não ocorre com uma rede de sobreposição aí estruturada, né? Como o DHT aqui, né? Uma vez que ela tem uma estrutura e sabe, né, usando um RG, sabe buscar em todo esse banco de dados onde a informação buscada se encontra. Tá? Então, é estruturada e não estruturada. A estruturada possui o quê? Possui essa estrutura bem organizada, porém, claro que existe o quê? Não esqueçamos que existe um overhead para implementar tudo isso. Tá? O que na rede não estruturada não possui. Tá? Então, esses são o quê? Esses são os conceitos concernentes à rede peer-to-peer estruturada e não estruturada. Entretanto, existe um outro conceito, os superpares. O que são os superpares? Os superpares seriam o quê? Seriam os pares que vão servir de quê? Vão servir de gateway aí, né? Numa rede peer-to-peer. Então, qualquer acesso a essa, vamos dizer assim, a esse conjunto de pares aqui tem que passar por onde? Tem que passar por esse superpar aqui. Esse superpar, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter, normalmente, um armazenamento, assim como poder de processamento maior do que os outros. O problema desses superpares, tá? Tudo tem a vantagem e a desvantagem. Tá? A vantagem é que fica mais organizado. Tá? Existe o quê? Existe um líder em cada região onde essa rede peer-to-peer ela encontra-se implementada. Tá? A vantagem é essa, de organização. Entretanto, existe o quê? Existe uma desvantagem. Desvantagem é que esse superpar aqui, de uma hora para outra, ela pode desaparecer. Se pode desaparecer, eu tenho que o quê? Eu tenho que tratar agora para criar o quê? Para criar um novo superpar. Aí existe o quê? Existe a eleição, né? Como é que eu elejo, dentro desses 4 aqui, quem vai ser o superpar? Tá? Então, normalmente pode ser o quê? Pode ser um par que tenha uma conexão melhor de internet. Ou pode ter uma capacidade de processamento melhor do que os outros. Tá? A outra questão aqui, se a gente estiver num ambiente de rede sem fio, onde esses nós aqui são todos um laptop de rede sem fio, a gente tem que verificar o quê? A gente deve verificar o critério, talvez, de eleição seria o quê? Seria justamente a quantidade de bateria que existe nesses computadores portáteis. Tá? Então, esses seriam alguns dos critérios que a gente tem para a eleição aí de um líder. Ok?
E no que tange a arquiteturas híbridas, né? Como falei para vocês, a arquitetura híbrida é o quê? É a junção de uma centralizada com uma descentralizada, né? Então, centralizada no sentido de que ele vai servir aqui de um diretório, né? Então, se um computador ele precisa se comunicar com ela, mas ele não sabe onde ele se encontra, o que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro consultar o diretório aqui, para receber o endereço desse nó B aqui, e a partir daí, então, ele pode o quê? Ele pode requisitar e receber aí a resposta dessa requisição. Então, isso é arquitetura híbrida, como eu já tinha comentado aí para vocês, né? E aí o Skype, arquiteturas de softwares como Skype, BitTorrent, né? O WhatsApp, todos eles utilizam o quê? Todos eles utilizam as arquiteturas híbridas. Tá? Então, a aplicação WhatsApp, que é uma aplicação bastante utilizada, nota que ela faz parte de o quê? Faz parte de um sistema distribuído. Tal a importância do conhecimento que vocês estão adquirindo aqui. Tá? Então, sistemas colaborativos, né, distribuídos colaborativos, onde BitTorrent, né, um determinado cliente, ela procura por um determinado arquivo. A partir do momento que ela procura, faz o lookup por esse file aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser submetida para um servidor, o servidor vai passar os nós que possuem esse arquivo e cada uma delas vai me dar o quê? Cada uma delas vai me dar um pedaço. Então, tenho 3 nós aqui, cada uma delas vai me dar um pedaço de cada, vamos dizer assim, pedaço desse F aqui. E isso seria o quê? Isso seria uma arquitetura, né? Um exemplo de uma arquitetura híbrida, né? Bom, o que tem a ver o middleware, né, com arquitetura? Bom, o middleware, ela pode ser estática ou dinâmica. Pode ter uma configuração que pode ocorrer em tempo aí de execução dinâmica ou pode ocorrer a configuração em tempo aí de instanciação. No momento em que você coloca ele no ar, então ele faz toda a configuração e depois da instanciação, então não ocorre configuração. Então existem essas diferenças, né, de arquitetura. E dentro dessa arquitetura de middleware, eu tenho que ressaltar um importante componente de configuração que, em tempo de execução, que a gente chama de interceptador, do qual já cheguei até a usar também esse interceptador. Tá? Então, o que seria esse interceptador? Esse interceptador é um software, tá, que fica entre a aplicação e o servidor, tá? O servidor desse lado aqui, né? Tá? E o cliente aqui, a aplicação do cliente, que vai chamar um determinado método. Tá? Um determinado método. No momento em que ele chama B. faz alguma coisa e passa esse valor aqui, o que ele faz? Ele intercepta essa chamada aqui, verifica se ela pode ser chamada por esse cliente ou não, e a partir do momento se ela pode, o que ela faz? Ela monta a mensagem e passa o quê? Passa esse send aqui, ó, tá? Monta essa mensagem aqui, vem no interceptador do nível de mensagem, para passar o quê? Para passar esse valor. Nota aqui que a chamada aqui já é diferente, é um send B, onde B é o quê? Onde B é possivelmente o processo, tá? Faz alguma coisa aqui, seria o quê? Seria o método. E o valor seria o quê? Seria o parâmetro que foi passado anteriormente pelo cliente. Qual seria a vantagem disso? Uma vez que isso aqui é bastante pesado. Tá? Pesa muito na performance aqui do computador. Né? Qual seria a vantagem? A vantagem é que cada chamada eu verifico se essa chamada pode ser realizada ou não. Posso colocar alguns mecanismos aí de segurança para saber se essa chamada pode ou não ser realizada. Tá? Então, existem várias implementações. Tá? Eu posso fazer uma verificação se no momento em que eu instanciar alguma coisa, tá? Chamar se faz alguma coisa aqui, se eu tenho memória suficiente ou não tenho memória suficiente.
Tá? Então, esse interceptador, apesar de ser um componente pesado, um elemento pesado, ela serve para fazer o quê? Para fazer a configuração, as verificações antes de se chamar o quê? Antes de chamar esse método aí que está sendo interceptado. Tá? Bom, middlewares adaptativos. O que seria esse middleware adaptativo? Isso aqui eu já falei um pouco, né? Então, eu tenho aqui um determinado middleware e cada um dos componentes, ela pode ser o quê? Pode ser colocada aí em tempo de execução. Então, eu posso configurar o middleware, tá? Posso configurar esse middleware de acordo com o quê? De acordo com o contexto da aplicação. Tá? Se ela está num ambiente com Wi-Fi, eu posso colocar os componentes com Wi-Fi. Se ela tem comunicação 3G, 4G presente, eu posso colocar o componente 3G, 4G nela e assim eu posso configurar esse software de maneira que esse software possa ser leve o suficiente, não possa ser pesado e possa possuir apenas os componentes que são são necessários para aquele momento. Entretanto, esses middleware adaptativos possuem também um preço. Porque agora eu preciso monitorar tudo isso para saber se esse componente pode ou não ser, né, inserido, né, configurado para permanecer nesse middleware que está sendo utilizado. Tá? Bom, gente, hoje a gente falou, então, concluí a parte de arquitetura. Tá? Fechamos com a parte da arquitetura centralizada, descentralizada. Né? Falamos da descentralizada nessa aula e da arquitetura híbrida. Né? Finalizamos com a parte de interceptadores e na próxima aula, então, a gente vai falar sobre os processos distribuídos. Né? Como é que os processos e threads podem se comportar no ambiente distribuído. Muito obrigado pela atenção de vocês e vejo vocês na próxima aula.